Para salvar a mãe, ela aceita um casamento frio e calculado com um milionário envolto em mistérios. O milionário que prometeu proteção revela ser prisioneiro de seus próprios demônios. Agora, diante do colapso iminente, ela deve decidir se será vítima da história ou a autora da mudança. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. As luzes fluorescentes do Hospital Santa Casa de São Paulo zumbiam sobre a cabeça de Rafaela Bezerra, enquanto ela se encostava na parede do lado de fora da unidade de terapia intensiva. Seus 26 anos de idade carregavam o peso de uma mulher com o dobro da idade, 3 empregos, contas médicas intermináveis e uma mãe cujos pulmões estavam falhando. Esta tinha sido sua vida pelos últimos 2 anos. Senhorita Bezerra. A voz do médico atirou de pensamentos sobre aluguel, não pago, e cartões de crédito no limite. A condição da sua mãe está se deteriorando mais rápido do que antecipamos. O tratamento experimental que discutimos, ele hesitou, ajustando seus óculos. É a única opção agora. Rafaela assentiu mecanicamente. Ela havia memorizado o custo, R$ 1.750.000 para o protocolo de tratamento completo. Uma soma impossível. Eu entendo, ela sussurrou, embora não entendesse. Entender significaria aceitar que sua mãe, a mulher que a criou sozinha depois que seu pai desapareceu, que trabalhou em 3 empregos para colocar Rafaela na faculdade comunitária, estaria morta até o Natal. Sinto muito. O médico apertou seu ombro e se afastou, seu jaleco branco desaparecendo na esquina do corredor. Rafaela entrou no quarto onde sua mãe estava conectada a máquinas que apitavam em ritmo constante. O rosto antes vibrante de Margarida Bezerra tinha ficado macilento, suas maçãs do rosto pronunciadas sob uma pele translúcida. Oi, mãe. Rafaela forçou um sorriso. Dr. Felipe disse que você está sendo teimosa de novo. Os olhos de Margarida se abriram lentamente. Sempre foi. Minha melhor qualidade. Sua respiração estava difícil. Cada palavra uma luta. Prometa-me que você vai viver sua vida quando eu me for. Para com isso. Rafaela pegou a mão da mãe. O tratamento experimental. Nós duas sabemos que não podemos pagar por isso. Margarida apertou os dedos da filha com uma força surpreendente. Eu fiz as pazes com o que está por vir. Rafaela não podia aceitar. Não aceitaria. Ela beijou a testa da mãe e sussurrou. Descanse agora. Eu voltarei hoje à noite depois do meu turno. Lá fora, folhas de outono deslizavam pelo estacionamento do hospital enquanto Rafaela caminhava em direção ao seu Gol enferrujado. Seu celular vibrou. Um lembrete para seu turno noturno no máximo, um restaurante sofisticado onde ela trabalhava como garçonete. Antes disso, ela tinha 4 horas na livraria. E depois aulas noturnas de administração de empresas. Dormir era um luxo que ela não podia se dar. A livraria Saraiva estava quieta naquela tarde. Rafaela organizava romances sobre vidas muito mais emocionantes que a dela quando o sino acima da porta tilintou. Um homem entrou, alto, impecavelmente vestido em um terno cinza chumbo que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. Ele se movia com a confiança de alguém que nunca se preocupou com dinheiro. Posso ajudar a encontrar algo? Rafaela perguntou automaticamente. Ele a estudou com olhos azuis penetrantes. Talvez, ele disse, sua voz profunda e ponderada. Estou procurando por a arte da negociação. Rafaela o levou à sessão de negócios. Você é colecionador? Esta primeira edição chegou ontem. Ela alcançou o livro. Eu sei, liguei antes. Ele observava seus movimentos com uma intensidade perturbadora. Você é Rafaela Bezerra. Não era uma pergunta. Rafaela deu um passo instintivo para trás. Como você sabe meu nome? Eu faço do conhecimento o meu negócio. Ele estendeu um cartão de visita. Nathaniel Braga, CEO das Empresas Braga. O nome despertou reconhecimento. Empresas Braga, um império de tecnologia com sede em São Paulo, avaliado em bilhões. Ela havia servido champanhe em um dos eventos corporativos deles no ano passado. Sua mãe é Margarida Bezerra,
atualmente na Santa Casa com fibrose pulmonar idiopática. Estágio 4. Seu tom era clínico, impessoal. Ela precisa do tratamento do protocolo Freeman, experimental, não coberto pelo plano de saúde. A mão de Rafaela tremia enquanto pegava o cartão. Por que você está... Tenho uma proposta para você, senhorita Bezerra. Nathaniel Braga olhou ao redor da livraria vazia. Aqui não. Venha ao meu escritório amanhã de manhã, 9 horas. Ele deslizou um envelope lacrado pelo balcão. O endereço está dentro. Não se atrase. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e saiu, o sino tilintando em seu rastro. Rafaela ficou paralisada, o envelope pesado em sua mão. Seu celular vibrou novamente. Hora de sair para o máximo. Ela colocou o envelope em sua bolsa e saiu às pressas. Naquela noite, depois que seu turno terminou às R$ 23, Rafaela sentou-se em seu sofá gasto no pequeno apartamento de um cômodo que mal podia pagar. O envelope continha um simples cartão com um endereço e um cheque de R$ 25.000 em seu nome. Que diabos é isso? Ela sussurrou para o quarto vazio. Ela pesquisou Nathaniel Braga no Google. Artigos sobre sua astúcia nos negócios preenchiam a tela, junto com fotos dele em galas e eventos corporativos. 42 anos, nunca se casou. Conhecido por estratégias de negócios implacáveis e filantropia em igual medida. Seu rosto não revelava nada. Uma máscara perfeita de controle. Na manhã seguinte, Rafaela estava em frente à reluzente Torre Braga, seu reflexo distorcido na superfície de vidro. Ela havia escolhido sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que usava para entrevistas de emprego, mas ainda se sentia irremediavelmente mal vestida entre os profissionais elegantes que entravam no edifício. A recepcionista a escoltou diretamente para o andar superior. O escritório de Nathaniel Braga era minimalista, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. Ele se levantou quando ela entrou, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Você é pontual. Bom, ele a estudou como se avaliasse mercadoria. Descontou o cheque? Não, disse Rafaela. Eu não aceito dinheiro sem saber para que serve. Um lampejo do que poderia ter sido aprovação cruzou seu rosto. Sua mãe tem aproximadamente 3 meses de vida sem o protocolo Freeman. Com ele, suas chances melhoram para 60% de recuperação. O coração de Rafaela martelava contra suas costelas. Como você sabe tudo isso? Eu faço parte do conselho do hospital. Nathaniel juntou as pontas dos dedos. Posso garantir que sua mãe receba o tratamento imediatamente. Cobertura total, melhores médicos, quarto privativo. Por que você faria isso? A voz de Rafaela falhou. Esperança era perigosa. Ela havia aprendido essa lição através de anos de decepção. Porque preciso de algo que só você pode fornecer. Nathaniel levantou-se e caminhou até a janela. Preciso de uma esposa. Rafaela quase riu até ver sua expressão. Ele estava mortalmente sério. Uma esposa, ela repetiu. Você está me pedindo para casar com você? Um completo estranho? Um acordo contratual, ele esclareceu. 1 ano de casamento. Você viverá na minha casa, me acompanhará em eventos, manterá a aparência de uma esposa devotada. Em troca, sua mãe recebe o tratamento. Todas as despesas cobertas, mais uma mesada de 50.000 mensais para seu uso pessoal. Rafaela sentiu-se tonta. Isso é insano. É negócio. Nathaniel voltou para sua mesa abrindo uma pasta. O contrato é abrangente. Você terá total privacidade em sua suíte. Não tocarei em você sem consentimento. Quando o ano terminar, nos divorciamos discretamente. E você recebe um pagamento final de 2 Ds. 500.000. Por que eu? Por que não alguém com conexões sociais, alguém do seu mundo? Algo tremulou em seus olhos. Dor, talvez, ou memória. Porque você não tem conexões, nenhuma presença nas redes sociais, nenhuma família ambiciosa buscando ascensão. E mais importante, porque você precisa disso o suficiente para ser discreta. Rafaela levantou-se, a raiva rompendo seu choque. Você acha que estou desesperada o suficiente para me vender?
Acho que você está desesperada o suficiente para salvar sua mãe. Sua voz suavizou-se fracionariamente, como qualquer pessoa estaria. O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, pássaros voavam sobre a cidade. Rafaela pensou em sua mãe, ficando mais fraca a cada dia. Quando o tratamento começaria? Ela perguntou finalmente. Hoje, no momento em que você assinar. Rafaela fechou os olhos. Quando os abriu, Nathaniel Braga a observava com o mesmo distanciamento clínico. 1 ano, ela disse, e minha mãe recebe o melhor tratamento possível. Nathaniel assentiu uma vez. Você se mudará amanhã. Meu motorista a buscará ao meio-dia. Ele deslizou o contrato pela mesa. Meu advogado chegará em breve para testemunhar sua assinatura. Enquanto Rafaela pegava a caneta, sua mão não tremia mais. Isso era sobrevivência. Para sua mãe, para ela mesma. Uma pergunta, ela disse com a caneta pairando sobre o papel. Por que casamento? Por que não apenas me contratar como assistente ou algo menos? Extremo. Pela primeira vez, Nathaniel Braga desviou o olhar, um músculo se contraindo em sua mandíbula. Porque o casamento é o único arranjo que não pode ser facilmente questionado ou rompido. Seus olhos encontraram os dela novamente, frios e resolutos. Assine o contrato, senhorita Bezerra. O tratamento da sua mãe começa em 3 horas. Rafaela assinou, sentindo como se tivesse acabado de pular de um precipício. O advogado apareceu momentos depois, autenticando o documento sem um lampejo de surpresa. Bem-vinda à família, senhora Braga, disse Nathaniel, sem calor em sua voz. Sugiro que use o dia de hoje para preparar sua mãe para as notícias. A mídia será informada sobre nosso romance relâmpago até esta noite. Quando Rafaela saiu da Torre Braga, cópia do contrato em mãos, seu telefone vibrou com uma notificação. Um e-mail da Santa Casa. Margarida Bezerra havia sido transferida para uma suíte privativa. O protocolo Freeman começaria às 14 horas. Era real. Ela acabara de concordar em se tornar esposa de um homem que olhava para ela como se fosse a solução para um problema. Nada mais. Rafaela endireitou os ombros e seguiu em direção ao hospital. 1 ano de sua vida em troca do futuro de sua mãe. 1 ano em uma gaiola dourada. Ela poderia sobreviver a qualquer coisa por 1 ano. Não poderia. Os portões de ferro forjado da propriedade Braga se abriram silenciosamente, enquanto o elegante Mercedes preto carregando Rafaela se aproximava. Ela pressionou a testa contra a janela fria, observando a propriedade exuberante. 5 hectares, de jardins bem cuidados cercando uma mansão de pedra que parecia pertencer a outro século. 1 mês em seu casamento contratual, e Rafaela ainda se sentia como uma intrusa. O motorista Tomás, um homem de cabelos prateados com olhos gentis e discrição praticada, olhou para ela pelo retrovisor. O Sr. Braga está esperando você no escritório principal, Sra. Braga. Rafaela se encolheu ao ouvir o nome. Obrigada. Tomás. E por favor, quando estivermos só nós, me chame de Rafaela. Ele assentiu com um pequeno sorriso. Claro, senhorita Rafaela. O carro parou na entrada principal onde Sra. Inês, a governanta, aguardava. Uma mulher severa nos seus 60 anos com postura perfeita e olhos vigilantes. Ela administrava a casa com precisão militar. Os últimos resultados dos exames da sua mãe chegaram, disse a Sra. Inês sem preâmbulos, entregando a Rafaela um envelope lacrado, e o Sr. Braga solicita sua presença imediatamente. Rafaela agarrou o envelope, coração acelerado. Cada semana trazia novos resultados, nova esperança. O protocolo Freeman estava funcionando, lentamente, mas funcionando. Sua mãe havia sido transferida para uma clínica de reabilitação privada há 2 semanas, sua respiração melhorada o suficiente para reduzir o suporte de oxigênio. Obrigada, disse Rafaela, deslizando o envelope para dentro de sua bolsa de grife. Uma das dezenas que Nathaniel havia encomendado para ela. Todo seu guarda-roupa havia sido substituído em questão de dias após a assinatura do contrato. Cada peça perfeitamente ajustada, elegantemente discreta. O tipo de roupa que sussurrava riqueza em vez de gritá-la.
O interior da mansão era um estudo de perfeição calculada, móveis antigos, arte inestimável, e nenhuma fotografia pessoal. Os saltos de Rafaela ecoavam nos pisos de mármore, enquanto ela seguia para o escritório de Nathaniel, passando por câmeras de segurança discretamente instaladas nos cantos. Ela havia contado 23 câmeras por toda a casa até agora. Nathaniel estava de pé junto à janela quando ela entrou de costas para ela. O sol da tarde projetava sua silhueta em forte relevo. Você visitou a abertura da Fundação de Arte Ibirapuera sem me informar, ele disse sem se virar. Rafaela enrijeceu. Não percebi que precisava de permissão para eventos beneficentes. Aprovados. Estava na lista que sua secretária forneceu. Você conversou com Júlio Henriques por 17 minutos. Agora ele se virou, olhos frios. Ele é jornalista, não patrono. Um calafrio percorreu Rafaela. Você me fez seguir? Eu te fiz proteger. Nathaniel moveu-se para sua mesa, abrindo um arquivo. Henrique se especializa em exposições. Ele tem investigado minha empresa há meses. Ele falou sobre arte, Nathaniel. Esculturas renascentistas e o programa educacional da Fundação. Rafaela cruzou os braços. Nada sobre você ou as empresas Braga. Desta vez, Nathaniel entregou-lhe um recorte de jornal. 2 anos atrás, ele destruiu a carreira do senador Machado com uma série de artigos sobre sua vida privada. A esposa do senador forneceu as informações. Rafaela examinou o artigo, um escândalo envolvendo desvio de fundos de campanha e um apartamento secreto. Você acha que eu iria... Acho que todos têm um preço. A voz de Nathaniel era objetiva. O seu foi o tratamento da sua mãe. O que Henriques vai te oferecer? A crueldade casual de sua suposição doeu. Eu assinei um contrato. Eu cumpro minha palavra. Algo mudou na expressão de Nathaniel. Sim, eu acredito que você cumpre. Ele fechou o arquivo. No entanto, Júlio Henriques agora está na lista restrita. Se ele se aproximar de você novamente, você se desculpará imediatamente. Rafaela queria discutir, mas pensou em sua mãe, ficando mais forte a cada dia, graças ao tratamento que Nathaniel proporcionava. Tudo bem. Nathaniel assentiu uma vez, voltando aos negócios. Temos o gala da Fundação Braga neste sábado. Minha equipe de relações públicas organizou para Veja fazer uma matéria sobre nosso romance relâmpago. A repórter chega amanhã para uma entrevista e tour da casa. O que exatamente devo dizer sobre como nos conhecemos? Rafaela perguntou. Você encontrará uma história detalhada nesta pasta. Ele deslizou uma pasta azul pela mesa. Estude-a. Esta noite. Nos conhecemos em um evento beneficente do hospital há 6 meses. Namoro privado. Casamos rapidamente quando percebemos o que havíamos encontrado um no outro. Rafaela pegou a pasta. E o que exatamente encontramos? Os olhos de Nathaniel encontraram os dela. Uma segunda chance. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, seu telefone vibrou. Ele olhou para o aparelho e se levantou. Reunião do conselho. Continuaremos. Resta discussão no jantar. Ele pausou na porta. A ala leste permanece fora dos limites. A senhora Inês me informou que você tem feito perguntas sobre ela. O rubor subiu às bochechas de Rafaela. É onde eu moro. Estou curiosa sobre os quartos trancados. Curiosidade não faz parte do nosso acordo. Seu tom era definitivo enquanto saía. Rafaela ficou sozinha no escritório, a frustração crescendo. Ela havia trocado sua liberdade pela vida de sua mãe. Mas a vigilância constante e o controle frio de Nathaniel eram sufocantes. Ela se moveu para a janela, observando os jardineiros cuidando de impecáveis roseiras abaixo. Seu telefone tocou com uma mensagem de Sara, a enfermeira designada para sua mãe. Outro bom dia. Fisioterapia indo bem. Ela está perguntando por você. Um sorriso tocou os lábios de Rafaela. O contrato permitia 3 visitas por semana ao centro de reabilitação. Amanhã era dia de visita. Em sua suíte, um apartamento luxuoso dentro da moderna ala oeste da mansão, Rafaela trocou de roupa para algo confortável e abriu seu laptop.
O histórico de pesquisa havia sido apagado novamente. Toda noite, não importa o que ela pesquisasse, pela manhã estaria apagado. Outro lembrete de que privacidade era uma ilusão aqui. Ela abriu a pasta azul e estudou a história de amor fabricada. De acordo com esta narrativa, Nathaniel havia ficado cativado por sua paixão pela arrecadação de fundos para hospitais. Eles haviam compartilhado conversas à meia-noite sobre arte e literatura. Ele havia proposto em seu iate durante um nascer do sol no litoral paulista. Que besteira, ela murmurou jogando a pasta de lado. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A senhora Inês estava à porta, sua expressão ilegível como sempre. O jantar está servido na sala de jantar principal. Ela anunciou. O senhor Braga pede que você use o vestido azul. A deputada e seu marido se juntarão a vocês. Política. Outra apresentação comandada. Rafaela assentiu. Obrigada, senhora Inês. A governanta hesitou. Então entrou, fechando parcialmente a porta. Senhorita Rafaela, ela disse, sua voz mais baixa. Tenha cuidado com o que procura nesta casa. Rafaela congelou. O que você quer dizer? Algumas perguntas é melhor deixá-las sem resposta. A senhora Inês olhou para a câmera de segurança no canto, especialmente sobre a ala leste, ou sobre Elisa. Elisa? Rafaela repetiu. Quem é Elisa? Mas a senhora Inês já estava se retirando. 20 minutos até o jantar, senhora Braga. O vestido, azul. Uma criação de seda safira que custava mais que o antigo apartamento de Rafaela, pendurado em seu closet, ainda com as etiquetas. Enquanto se vestia, sua mente corria. Quem era Elisa? Por que a senhora Inês havia arriscado alertá-la? O jantar com a deputada e seu marido foi um exercício de conversação cuidadosa e navegação política. Nathaniel desempenhou o papel de marido devotado impecavelmente, sua mão ocasionalmente cobrindo a de Rafaela, seus olhos aquecendo quando olhava para ela. Para qualquer observador, eles estavam profundamente apaixonados. Vocês dois fazem o casamento parecer sem esforço, disse a deputada Weber sorrindo. Que refrescante nestes tempos cínicos. Rafaela torna tudo fácil, respondeu Nathaniel suavemente. Ela me lembrou o que realmente importa na vida. Mais tarde, enquanto se despediam dos convidados, a máscara de Nathaniel voltou ao lugar. O calor desapareceu de seus olhos. Você se saiu bem, ele disse, já verificando seu telefone. A repórter. Chega às 10 da manhã. Use o conjunto creme da Chanel. Outro comando, outra performance. Nathaniel, disse Rafaela enquanto ele se virava para sair. Quem é Elisa? Ele ficou completamente imóvel, de costas para ela. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável. Onde você ouviu esse nome? Sua voz estava perigosamente quieta. Ouvi dos funcionários. Rafaela mentiu, protegendo a senhora Inês. Nathaniel virou-se lentamente. Pela primeira vez, ela viu emoção crua em seu rosto. Dor, raiva, algo beirando o medo. Elisa não é da sua conta. Cada palavra precisa, controlada. Não mencione esse nome novamente. Nunca. Ele se afastou, deixando Rafaela no vestíbulo ecoante. O que quer que ela tivesse descoberto era a primeira rachadura na fachada perfeita de Nathaniel. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, Rafaela sentou-se no jardim esperando seu motorista. A entrevista com a Veja tinha acontecido exatamente como Nathaniel planejou. Uma história perfeita de amor inesperado e felicidade doméstica. A repórter havia se encantado com a mansão, com as demonstrações calculadas de afeto de Nathaniel, com as fotos cuidadosamente organizadas de seu namoro, que sua equipe de RP havia criado usando Photoshop e dublês. Tomás chegou em um Audi, menos ostensivo em vez do Mercedes, a concessão de Nathaniel ao desconforto de Rafaela em chegar ao centro de reabilitação em veículos chamativos. Para o Jardim Esperança, senhorita Rafaela, Tomás perguntou enquanto ela se acomodava, no banco traseiro. Sim, por favor. E depois gostaria de passar no meu antigo prédio, preciso pegar o resto das minhas coisas. Tomás assentiu, afastando-se da mansão. Rafaela observou-a diminuir no espelho lateral.
sentindo as amarras invisíveis afrouxarem a cada quilômetro. O Centro de Reabilitação. Jardim. Esperança brilhava sob o sol de outubro, suas instalações modernas e extensos jardins fazendo-o parecer mais um spa de luxo do que uma unidade médica. Rafaela assinou na recepção, onde a equipe a cumprimentou pelo nome. Todos sabiam quem ela era agora. A mulher anteriormente desconhecida que havia capturado o coração de Nathaniel Braga. Sua mãe estava sentada em um solário, com cor nas bochechas pela primeira vez em meses. Quando viu Rafaela, o rosto de Margarida se iluminou. Aí está a minha menina. Ela levantou-se sem ajuda, um novo desenvolvimento que fez o coração de Rafaela disparar. Mãe, Rafaela a abraçou gentilmente. Você está de pé. Andando também, disse Margarida orgulhosamente. 2 voltas pelos jardins ontem. O fisioterapeuta diz que estou superando as expectativas. Elas passaram 1 hora conversando sobre o progresso de Margarida, cuidadosamente evitando o assunto da nova vida de Rafaela. Sua mãe sabia sobre o casamento, um romance relâmpago, era a história oficial. Mas Rafaela nunca havia revelado a natureza contratual do relacionamento. Esse fardo era só dela para carregar. Enquanto Rafaela se preparava para sair, Margarida pegou sua mão. Você parece diferente, querida. Está tudo bem com Nathaniel? Rafaela forçou um sorriso. Está tudo bem. Ele é apenas muito reservado. É um ajuste. Margarida estudou o rosto da filha. Posso estar me recuperando, mas meus instintos ainda funcionam. Você não está feliz. Estou feliz que você esteja melhorando. Rafaela desviou. É isso que importa. O aperto de sua mãe apertou. Você também importa, Rafaela. Não se perca na vida de outra pessoa. Prometa-me. As palavras acertaram muito perto de casa. Rafaela beijou a bochecha da mãe. Eu prometo. Ainda sou eu. Mesma. Mas enquanto caminhava de volta para o carro, Rafaela se perguntou se isso era verdade. A Rafaela que existia antes do contrato, exausta, desesperada, mas autêntica, estava desaparecendo sob roupas de grife e sorrisos ensaiados. Tomás a levou para seu antigo prédio em silêncio. O familiar edifício de tijolos parecia mais desgastado do que ela lembrava. Rafaela pediu a Tomás que esperasse enquanto ela usava sua chave para entrar no prédio. Seu apartamento de um cômodo havia sido pago até o fim do mês, embora ela tivesse removido a maioria de seus pertences semanas atrás. Tudo que restava eram alguns livros, roupas de inverno e lembranças pessoais que ela não teve coragem de organizar durante a mudança apressada. Enquanto embalava os últimos itens em uma caixa, uma batida na porta a assustou. Tomás não teria deixado o carro. Rafaela abriu a porta com cautela. Uma mulher no início dos 30 com olhos afiados e um comportamento sem rodeios estava no corredor. Rafaela Bezerra? Ou devo dizer, Rafaela Braga? A mulher mostrou uma credencial de imprensa. Lívia Campos, investigador paulistano. Tenho tentado entrar em contato com você. Rafaela começou a fechar a porta. Não estou dando entrevistas. Lívia colocou o pé na entrada. Não estou aqui para uma matéria promocional. Estou investigando Nathaniel Braga e seu padrão de casamentos contratuais. O sangue de Rafaela gelou. Do que você está falando? Você não é a primeira, Rafaela. A voz de Lívia baixou. Havia Elisa Duarte antes de você. E Catarina Werneck antes dela. Acho que havia outras. Elisa, lá estava novamente. Você precisa sair. Rafaela insistiu, empurrando contra a porta. Verifique a ala leste, Lívia disse rapidamente, percebendo que sua janela estava se fechando. Encontre o quarto com a maçaneta prateada. Procure. Pelos diários de Elisa. Ela deslizou um cartão de visita pela brecha que diminuía. Quando estiver pronta para conversar, me ligue. Para sua própria segurança. Rafaela bateu a porta, coração acelerado. Ela se apoiou contra ela, as palavras de Lívia ecoando em sua mente. Padrão de casamentos contratuais. Outras antes dela. A viagem de volta à mansão foi um borrão. Tomás notou sua distração, mas não fez perguntas.
Enquanto passavam pelos portões, Rafaela vislumbrou uma figura observando de uma janela da ala leste. Uma mulher com cabelos escuros longos que desapareceu quando Rafaela olhou diretamente para ela. Naquela noite, enquanto Nathaniel participava de um jantar de negócios no centro da cidade, Rafaela ficou diante da porta trancada, que separava as alas oeste e leste. O teclado de segurança brilhava na luz fraca. Por impulso, ela tentou a data da história fabricada, o dia em que Nathaniel afirmava que eles haviam se conhecido. A luz piscou verde. A porta destrancou com um clique suave. Coração acelerado, Rafaela entrou na ala leste proibida, procurando por um quarto, com maçaneta prateada e respostas sobre a mulher chamada Elisa. Os corredores da ala leste estavam estranhamente silenciosos, a luz da lua filtrada através de janelas altas sobre pisos de parquet que rangiam sob os passos cautelosos de Rafaela. Diferentemente do luxo moderno da ala oeste, esta parte da mansão mantinha seu caráter do século XIX. Molduras ornamentadas, papel de parede adamascado desbotado e retratos de ancestrais Braga de expressão severa observando sua intrusão. A lanterna do celular de Rafaela iluminava maçanetas de portas enquanto ela se movia. Latão, bronze, cobre manchado, mas nenhuma prata. O corredor parecia interminável, ramificando-se em corredores menores e nichos. O tempo perdeu o significado enquanto ela procurava, sobressaltando-se a cada rangido e encanamento que se acomodava. Finalmente, no final do terceiro corredor, uma porta com uma maçaneta prateada polida brilhou sob o feixe de sua lanterna. A mão de Rafaela tremia ao alcançá-la. Trancada. Claro que estaria trancada. Ela se ajoelhou, examinando a fechadura. Uma fechadura antiquada, não eletrônica como as outras. Rafaela tirou um cartão de crédito do bolso. Um truque que havia aprendido durante seus anos de faculdade, quando sua colega de quarto frequentemente se trancava para fora, e o moveu entre a porta e o batente. A fechadura clicou. A porta se abriu para dentro. Rafaela entrou na escuridão, sua lanterna revelando um quarto congelado no tempo. Uma cama com dossel e lençóis de seda, uma penteadeira com frascos de perfume organizados em perfeita simetria, flores frescas em um vaso de cristal, tudo imaculado, como se esperando o retorno de alguém. Na mesa de cabeceira havia uma fotografia emoldurada que fez Rafaela prender a respiração. Nathaniel, anos mais jovem, sorrindo genuinamente com o braço em volta de uma mulher com cabelos escuros fluidos e impressionantes olhos verdes. Eles estavam em um iate, o oceano se estendendo atrás deles. A mulher usava um anel de diamante que capturava a luz do sol. Elisa Duarte. Tinha que ser. Rafaela abriu a gaveta da penteadeira, encontrando um diário encadernado em couro com as iniciais E. D em relevo. Sua consciência protestou. Esta era a vida privada de alguém, mas o aviso de Lívia Campos ecoava em sua mente. Para sua própria segurança, ela abriu o diário, respiração superficial, enquanto começava a ler. 17 de outubro de 2016. Nathaniel e eu assinamos os papéis hoje. Um ano como Sra. Braga em troca do financiamento da pesquisa do Instituto. Um acordo comercial, ele continua dizendo, mas o peguei me observando durante o jantar. Há algo em seus olhos. Solidão, talvez. A mansão é linda, mas fria, como seu proprietário. Rafaela avançou várias páginas. De dezembro de 2016. As regras são sufocantes. Sem amizades fora dos círculos aprovados. Sem conversas com jornalistas. Segurança monitorando tudo. Confrontei Nathaniel sobre as câmeras no meu banheiro. Ele as removeu, pelo menos. Pequenas vitórias. O financiamento da fundação foi aprovado hoje. 5 milhões para pesquisa de lesão medular. Vale as algemas douradas, continuo me dizendo. Mais páginas, a caligrafia ficando mais agitada. 20 de fevereiro de 2017. N descobriu que eu estava me encontrando com o Dr. Santos fora dos horários programados. Me acusou de vazar informações da empresa. Ridículo. Santos é meu colega, meu mentor. A pesquisa está fazendo avanços por causa da nossa colaboração. Nathaniel não entende o processo científico.
ou confiança. As paredes estão se fechando. O coração de Rafaela acelerou enquanto ela virava para entradas de meses posteriores. 12 de maio de 2017. Acho que estou me apaixonando por ele. Insanidade. Síndrome de Estocolmo? Ele me levou para navegar ontem. Sem segurança, sem pretensão, apenas nós. Ele me contou sobre sua infância, o abandono, a crueldade de seu pai. Pela primeira vez, vi além da fachada do bilionário. Há uma alma ferida sob a armadura. Quando ele me beijou, não foi parte de nenhum contrato. As entradas continuavam, documentando um relacionamento evoluindo de acordo comercial para conexão genuína. Elisa escreveu sobre os pesadelos de Nathaniel, seu medo de abandono, sua necessidade obsessiva de controle nascida do trauma infantil. Então, o tom mudou drasticamente. 3 de agosto de 2017, N. encontrou os documentos da pesquisa. Me acusou de espionagem industrial. Os dados do ensaio clínico não mostram o que a Braga Farmacêutica afirmou. O medicamento tem efeitos colaterais graves que eles ocultaram. Tentei explicar que estava protegendo a empresa do escândalo. Ele não ouviu. Me chamou de espiã, traidora. Disse que eu havia transformado sua confiança em arma. Nunca vi tanta raiva, tanta mágoa. A entrada final estava, rabiscada com caligrafia trêmula. 10 de agosto de 2017, ele me trancou. Diz que é para minha proteção enquanto os advogados controlam os danos. Sem telefone, internet restrita. A pesquisa deve chegar à Anvisa, mas não consigo enviá-la. Se algo acontecer comigo, as evidências estão no pendrive azul escondido no livro de astronomia na 3ª prateleira. Nathaniel não é mau. Ele está aterrorizado. De traição, de escândalo, de se tornar seu pai. Eu ainda o amo. Deus, me ajude, mas não posso mais viver nesta prisão. Esta noite vou sair. O diário terminava abruptamente. Rafaela ficou paralisada, gelo correndo em suas veias. O que havia acontecido com Elisa Duarte? Ela se moveu para a estante, procurando por livros de astronomia, e viu um exemplar gasto de Cosmos de Carl Sagan. Seus dedos tremiam enquanto o puxava da prateleira. Dentro, páginas ocas escondiam um pequeno pendrive azul. Uma tábua do... Assoalho rangeu no corredor. Rafaela virou-se, coração na garganta. A senhora Inês estava na porta, seu rosto pálido à luz da lua. Você não deveria estar aqui, sussurrou a governanta urgentemente. Ele verifica as câmeras de segurança todas as noites. Senhora Inês, Rafaela apertou o pendrive. O que aconteceu com Elisa? Os olhos da mulher mais velha moveram-se nervosamente para o corredor. Coloque tudo de volta exatamente como encontrou. Agora. Por favor, Rafaela implorou. Lívia Campos disse que houve outras antes de mim. Catarina Werneck. A senhora Inês estremeceu ao ouvir o nome. Abaixe a voz. Ela entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Trabalho para o Sr. Braga há 20 anos. Vi 3 mulheres usarem seu anel. Você está fazendo perguntas que não posso responder. Não pode ou não quer? Rafaela desafiou. A fachada severa da senhora Inês rachou ligeiramente. Ambos, para sua segurança e a minha. Ela olhou para o pendrive na mão de Rafaela. Isso contém informações corporativas que poderiam destruir as empresas Braga. E quanto a Elisa? Destruiu ela também? Dor atravessou o rosto da governanta. Coloque de volta, senhora Braga. Esqueça que este quarto existe. Meu nome é Rafaela. Ela disse firmemente. E preciso saber onde me meti, por favor. Um longo silêncio se estendeu entre elas. Finalmente, a senhora Inês suspirou. Aqui não, agora não. O galpão do jardim amanhã às 14 horas. O Sr. Braga tem reuniões a tarde toda. Ela moveu-se para a porta. Deixe tudo exatamente como encontrou. Depois que a senhora Inês saiu, Rafaela, relutantemente, devolveu o pendrive ao seu esconderijo. Ela tirou fotos de várias entradas do diário com seu telefone, então cuidadosamente recolocou o diário na gaveta. Ao fechar a porta do quarto atrás de si, perguntas rodopiavam em sua mente. Nathaniel havia aprisionado Elisa? Ela ainda estava viva?
O que havia naquele pendrive? A ala oeste parecia estéril e artificial após a autenticidade assombrada do quarto de Elisa. Rafaela entrou em sua suíte, verificando a hora, 1h30 da manhã. Nathaniel estaria em casa logo após seu jantar de negócios. Ela rapidamente trocou de roupa para roupas de dormir e removeu sua maquiagem, apagando evidências de sua expedição. Ela ficou acordada no escuro, mente acelerada. O contrato que parecia friamente direto agora parecia perigosamente complexo. Nathaniel não era apenas um empresário controlador. Ele era algo mais imprevisível, algo mais danificado. Amanhã trouxe uma agitação de atividades. Nathaniel havia programado uma sessão de fotos para a revista Caras, outra peça de sua história de amor fabricada. Rafaela sorriu para as câmeras, riu sob comando e permitiu que Nathaniel beijasse sua têmpora para o fotógrafo enquanto sua pele se arrepiava com nova consciência. "Você parece distraída", murmurou Nathaniel enquanto o fotógrafo ajustava a iluminação. "Apenas cansada", respondeu Rafaela. "Problemas para dormir." Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Talvez o Dr. Renato deva ajustar sua medicação para dormir. Um calafrio percorreu Rafaela. "Você tem monitorado minhas prescrições?" "Eu monitoro tudo relacionado à sua saúde e segurança." Seu tom deixou claro que isso era normal para ele. O contrato estipula assistência médica abrangente. Antes que ela pudesse responder, o fotógrafo pediu uma pose final na grande escadaria. O braço de Nathaniel deslizou ao redor de sua cintura, seu corpo quente contra o dela. Para o observador, eles eram o casal perfeito. Ele, protetor e adorador. Ela, serena e contente. Se ao menos pudessem ver seu coração martelando de medo. A sessão de fotos terminou ao meio-dia. Nathaniel partiu para suas reuniões no centro da cidade e Rafaela contou os minutos até seu encontro no galpão do jardim com a senhora Inês. Às 13h45, ela saiu por uma porta lateral, dizendo ao guarda de segurança que precisava de ar fresco. Galpão do jardim ficava na borda do roseiral, uma estrutura de pedra parcialmente coberta com era. Rafaela entrou cautelosamente, encontrando a senhora Inês já esperando, sua postura geralmente impecável agora tensa com ansiedade. "Não temos muito tempo", disse a governanta. "Segurança varre os terrenos a cada 30 minutos. "Me conte sobre Elisa", Rafaela insistiu, "e Catarina antes dela." A senhora Inês apertou as mãos firmemente. Catarina Werneck foi a primeira, 6 anos atrás. Uma artista em dificuldades que o Sr. Braga conheceu em uma galeria. O acordo deles era semelhante ao seu. 1 ano, apoio financeiro para seu pai doente, em troca de casamento. "O que aconteceu com ela?" Rafaela pressionou. A senhora Inês olhou em direção à mansão. 6 meses depois, ela se apaixonou por ele. Começou a acreditar na mentira que estavam apresentando ao mundo. Mas Nathaniel não podia. Ele não sabe como amar normalmente. Seu controle se tornou obsessão. Quando ela tentou sair antes do fim do contrato, as coisas ficaram feias. Ele a machucou? Não fisicamente, nunca isso. A voz da senhora Inês era firme. Mas emocionalmente, ele a isolou completamente. Ameaçou retirar o apoio médico de seu pai. Eventualmente, ela teve um colapso. Ele a internou em uma clínica privada. Após o tratamento, ela assinou um acordo de confidencialidade, recebeu um acordo financeiro e desapareceu. Da última vez que ouvi, ela estava vivendo em algum lugar da Europa. Rafaela sentiu-se enjoada. E Elisa? Doutora Elisa Duarte. Um lampejo de genuíno afeto cruzou o rosto da senhora Inês. Neurocientista brilhante. O acordo deles era diferente. Ele financiou seu instituto de pesquisa em troca do casamento. Mas Elisa... A governanta sorriu tristemente. Ela o viu por dentro, além das muralhas. Por um tempo pensei que ela poderia realmente curá-lo. O que deu errado? Ela descobriu que a Braga Farmacêutica estava escondendo dados sobre efeitos colaterais de um novo medicamento. Ela ia expor isso, não para ferir Nathaniel, mas para proteger pacientes. Ele viu isso como a traição suprema.
Rafaela lembrou-se das entradas do diário. Ele a aprisionou. A senhora Inês desviou o olhar. Ele chamou de custódia protetora. Teve segurança vigiando-a constantemente. Afirmou que era para sua própria segurança, enquanto seus advogados continham a situação. Ela baixou ainda mais a voz. Mas uma noite ela escapou, deixou tudo para trás. A história oficial era que ela assumiu um cargo de pesquisa no exterior, mas... Mas o quê? Rafaela sentiu um pavor frio se espalhando por ela. Ninguém teve notícias dela. Desde então. 3 anos agora. A senhora Inês encontrou os olhos de Rafaela diretamente. Já não acredito que o Sr. Braga, deliberadamente, machucaria alguém. Mas sua necessidade de controle, de lealdade, isso o consome. Destrói o que ele afirma proteger. Aquele pendrive, disse Rafaela. Ele contém evidências sobre o acobertamento. Farmacêutico? Acredito que sim. Depois que Elisa desapareceu, Nathaniel fez a Polícia Federal investigar, alegando espionagem industrial. Eles não encontraram nada. A senhora Inês verificou seu relógio. Você deve voltar para a casa. Mais uma pergunta, disse Rafaela rapidamente. A mulher de cabelos escuros na ala leste. Eu a vi ontem. A senhora Inês congelou. Isso é impossível. Ninguém tem permissão para ir lá, exceto o Sr. Braga. Sei o que vi, Rafaela insistiu. O rosto da governanta empalideceu. Emily Moreira, assistente pessoal de Nathaniel. Ela se parece com Elisa, mesma altura, características semelhantes. A compreensão surgiu em Rafaela. Ele a contratou porque ela se parece com Elisa? Deixe isso de lado, Rafaela, implorou a senhora Inês. Para seu próprio bem, cumpra seu contrato, salve sua mãe, então vá para o mais longe possível da mansão Braga. Elas se separaram, a senhora Inês seguindo para a cozinha, enquanto Rafaela tomava um caminho indireto de volta para a casa principal. Sua mente girava com revelações. Nathaniel não era apenas controlador, ele era perigosamente obsessivo. Colecionando mulheres que cumpriam papéis específicos, depois descartando-as quando desviavam de seu roteiro. Ao entrar pelo solário, uma voz a paralisou. Aproveitando os jardins, senhora Braga? Nathaniel estava ao lado do piano, sua expressão ilegível. Há quanto tempo ele a observava? As rosas são lindas, respondeu Rafaela, forçando casualidade em sua voz. Pensei que você tivesse reuniões a tarde toda. A última foi cancelada. Ele moveu-se em sua direção, elegante e predatório. Tomás me diz que você visitou seu antigo apartamento ontem. Rafaela manteve contato visual, embora seu coração acelerado. Tinha alguns itens pessoais para recolher. E Lívia Campos coletou informações de você em troca? O chão pareceu inclinar-se sob os pés de Rafaela. Quem? Por favor, não insulte minha inteligência. A voz de Nathaniel permanecia conversacional, mas seus olhos endureceram. Minha equipe de segurança observou-a entrando em seu prédio, logo após sua chegada. A boca de Rafaela secou. Ela me abordou, não falei com ela. Nathaniel estudou seu rosto procurando por engano. O que ela queria? Me entrevistar sobre nosso relacionamento. Eu recusei. E isso foi tudo? Rafaela assentiu, a mentira amarga em sua língua. Nathaniel se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume caro. Nosso acordo funciona por causa da confiança, Rafaela. Eu confio que você cumpra suas obrigações. Você confia que eu cumpra as minhas. O tratamento da sua mãe custa mais de R$ 200.000 semanalmente. Essa confiança é a salvação dela. A ameaça pairou entre eles, ainda mais aterrorizante por não ser dita. Eu entendo, disse Rafaela quietamente. Bom, Nathaniel verificou seu relógio. O jantar dos Pimentel é às 8. Use o Valentino preto. O governador estará presente. Ele se afastou, deixando Rafaela tremendo. Ela havia subestimado a extensão de sua vigilância. Se ele sabia sobre Lívia Campos, o que mais ele sabia? Ele a tinha visto entrar na ala leste? Sabia sobre sua conversa com a senhora Inês? Rafaela retirou-se para sua suíte, trancando a porta embora soubesse que não proporcionava privacidade real. Ela tirou seu telefone do bolso abrindo as fotos que havia tirado do diário de Elisa.
A entrada final a assombrava. Eu ainda o amo, Deus me ajude, mas não posso mais viver nesta prisão. Esta noite vou sair. O que havia acontecido com Elisa Duarte depois de escrever essas palavras? A resposta poderia determinar o próprio destino de Rafaela. Seu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. O que você encontrou? Precisamos conversar. Hélice Lívia Campos. Como ela havia conseguido o número privado de Rafaela? Rafaela hesitou, então apagou a mensagem. Nathaniel estava observando muito de perto. Um movimento errado poderia comprometer tudo. O tratamento de sua mãe, talvez sua própria liberdade. Enquanto se preparava para o jantar político da noite, vestindo o vestido valentino preto que Nathaniel havia especificado, Rafaela viu seu reflexo no espelho. Cabelo perfeitamente estilizado, vestido de grife, maquiagem impecável. Uma versão de papel de si mesma. Quanto tempo até que esta fachada se tornasse uma prisão da qual ela não pudesse escapar? A mulher no espelho olhou de volta com olhos determinados. Restavam 6 meses de contrato. Ela precisava ser estratégica, cuidadosa. O pendrive no quarto de Elisa poderia fornecer influência ou proteção, mas recuperá-lo seria perigoso. Rafaela aplicou seu batom, uma tonalidade chamada jogo de poder. Esta noite, ela sorriria e encantaria o governador. Interpretaria a esposa devotada. Mas por dentro, ela estaria planejando. Nathaniel poderia possuir seu tempo por enquanto, mas nunca possuiria sua alma. 3 meses depois, flocos de neve deslizavam pelas janelas do Centro de Reabilitação Jardim Esperança, enquanto Rafaela sentava-se ao lado de sua mãe, observando-a completar um exercício respiratório com notável facilidade. Margarida Bezerra havia desafiado todas as expectativas médicas. Sua função pulmonar havia melhorado para 70%, sua energia retornando, seu futuro não mais medido em meses, mas anos. Dr. Francisco diz que posso ir para casa. Na primavera, disse Margarida, a empolgação iluminando seus olhos. Não que meu pequeno apartamento se compare a onde você está morando agora. Rafaela forçou um sorriso. Essa é uma notícia maravilhosa, mãe. Margarida inclinou a cabeça, estudando sua filha com a intuição que a maternidade havia aguçado. Ao longo de décadas, você não parece alguém cuja mãe acabou de receber alta médica. Claro que estou feliz, Rafaela insistiu. É apenas estresse do trabalho. A mentira saía facilmente agora. Estresse do trabalho. A explicação conveniente para as sombras sob seus olhos, sua perda de peso, a vigilância constante que havia se tornado segunda natureza. Sua mãe acreditava que Rafaela trabalhava para a Fundação Braga, gerenciando iniciativas de caridade junto com seus deveres como esposa de Nathaniel. O contrato ditava essa história de cobertura. Nathaniel está exigindo demais, Margarida perguntou. Aquele homem precisa lembrar que você é sua esposa, não apenas diretora da fundação. Se ao menos isso fosse verdade. Na realidade, Nathaniel havia apertado seu controle depois de descobrir o encontro de Rafaela com Lívia Campos. Seu telefone e acesso à internet eram monitorados abertamente agora. Tomás a levava a todos os lugares, relatando seus movimentos. Compromissos sociais eram estritamente coreografados, com Nathaniel raramente deixando seu lado em público. É apenas uma temporada ocupada, disse Rafaela. Relatórios de fim de ano, alocações de fundos, você sabe como é. Mas Margarida não foi enganada. Algo está errado, querida. Não vejo você sorrir, realmente sorrir. Há meses. Rafaela apertou a mão de sua mãe. Estou bem, apenas cansada. É Nathaniel? Margarida insistiu. Ele está machucando você? Não, Rafaela respondeu. Rápido demais. Nada disso, ele é apenas intensamente reservado, controlador às vezes, mas não abusivo. Não fisicamente, pelo menos. Mas a vigilância, o isolamento e a pressão psicológica estavam cobrando seu preço. Rafaela vivia em constante ansiedade, observando cada palavra, cada movimento. A ala leste permanecia trancada para ela, depois que Nathaniel havia atualizado o sistema de segurança após sua primeira intrusão.
Uma intrusão que ele nunca reconheceu diretamente, mas claramente sabia. A senhora Inês havia sido demitida 2 semanas após sua conversa no galpão do jardim. Sem explicação, sem endereço, para contato. Simplesmente foi embora, substituída por uma governanta de rosto impassível que mal falava com Rafaela. Você pode me contar qualquer coisa, disse Margarida suavemente. Seja o que for, enfrentaremos juntas. Lágrimas ardiam atrás dos olhos, de Rafaela. Como ela ansiava por desabafar, contar à mãe tudo, o contrato, o desaparecimento de Elisa, seu medo crescente. Mas a verdade devastaria Margarida, destruiria sua recuperação e possivelmente a colocaria em perigo. Eu prometo, mãe, se eu precisasse de ajuda, eu te contaria. Outra mentira em uma constelação em expansão de enganos. Após sua visita, Rafaela caminhou com Tomás até o carro, a neve estalando sob suas botas. O segurança alto que a seguia há semanas, ostensivamente para sua proteção, mantinha uma distância discreta. A senhora Inês entrou em contato comigo, disse Tomás baixinho enquanto abria a porta do carro. Queria que eu lhe entregasse... Isso! Ele colocou um bilhete dobrado em sua mão enluvada. O coração de Rafaela acelerou enquanto ela o deslizava para o bolso de seu casaco. Tomás nunca havia quebrado o protocolo antes. Sua lealdade sempre pareceu firmemente com Nathaniel. Obrigada, ela sussurrou. Tomás assentiu, seus olhos encontrando os dela brevemente. Às vezes, lealdade significa proteger alguém de si mesmo. No banco traseiro, com o segurança sentado, na frente ao lado de Tomás, Rafaela não podia arriscar ler o bilhete. Ela fingiu interesse na paisagem que passava, mente correndo com possibilidades. A senhora Inês havia encontrado uma maneira de contatá-la. O que poderia ser tão urgente? Na mansão, Rafaela se desculpou para sua suíte, trancando a porta do banheiro, o único lugar sem câmeras, embora suspeitasse que o monitoramento de áudio permanecesse. Com dedos trêmulos, ela desdobrou o bilhete. Rafaela, e está viva. Vivendo sob nova identidade em Florianópolis, protegida pelo jornalista J.H. Henriques. Pendrive contém evidências de fraude que poderiam destruir N e mandá-lo para a prisão. E não pôde usá-lo porque ainda o amava. Não cometa o mesmo erro. N sabe que você esteve na ala leste. Planeja transferi-la para a propriedade na ilha após o fim do contrato. Para sua proteção. Sem contato com o mundo exterior. Saia agora. Campos pode ajudar. Use celular descartável no fundo do vaso verde no solário. E Rafaela afundou na borda da banheira, o sangue rugindo em seus ouvidos. Nathaniel estava planejando aprisioná-la após o término do contrato. Não liberá-la com o acordo prometido, mas isolá-la completamente. Por quê? Porque ela sabia demais, porque havia visto por trás de sua máscara. Ela deu descarga no bilhete, observando até que cada pedaço desaparecesse. Então tomou banho, usando o barulho da água corrente para mascarar seus soluços silenciosos de frustração e medo. Naquela noite, durante um raro jantar a sós com Nathaniel, ela o estudou do outro lado da mesa de jantar polida. 6 meses. De casamento a haviam familiarizado com cada faceta de sua persona pública. Charmoso, brilhante, comandante. Mas vislumbres do homem por baixo haviam se tornado cada vez mais perturbadores. O hospital ligou hoje, disse Nathaniel, girando vinho em sua taça de cristal. O progresso da sua mãe continua a exceder as expectativas. Sim, Rafaela concordou, cautelosamente. Dr. Francisco acha que ela pode receber alta na primavera. Nathaniel assentiu pensativamente. Providenciei um apartamento privado para ela em Moema. Cuidados de enfermagem em tempo integral, é claro. Ela ficará confortável lá. Rafaela pousou seu garfo. Isso é muito generoso, mas desnecessário. Mamãe está melhorando. Ela vai querer sua independência de volta. Independência é superestimada, respondeu Nathaniel suavemente. Particularmente para alguém com saúde frágil. O apartamento é seguro, monitorado. Ela terá tudo o que precisa. Monitorado. Assim como Rafaela. Outra maneira de controlá-la através de sua mãe. Nathaniel,
Ela disse cuidadosamente. O contrato estipulava tratamento para minha mãe, não gerenciamento permanente da vida dela. O contrato estipulava atendimento abrangente. Estou cumprindo essa obrigação. Ele estendeu a mão pela mesa, cobrindo a mão dela com a sua. Você não confia em mim, Rafaela? Não forneci tudo o que prometi? O gesto, destinado a parecer afetuoso, parecia um grilhão se fechando em seu pulso. Claro, ela mentiu. Sou grata por tudo que você fez. Nathaniel estudou seu rosto procurando por sinais de engano. O retiro em Angra é no Mimos do próximo final de semana. Os membros do conselho e suas esposas esperarão que sejamos anfitriões perfeitos, sem distrações, sem complicações. Vou revisar os perfis dos convidados, Rafaela prometeu, desempenhando seu papel perfeitamente. Mais tarde naquela noite, com Nathaniel adormecido ao seu lado na cama king size que agora compartilhavam, outro desenvolvimento recente que ele instituiu apesar da cláusula sem intimidade e sem consentimento do contrato, Rafaela fitou o teto, planejando sua fuga. No dia seguinte, durante a reunião do conselho de Nathaniel, Rafaela aproveitou sua oportunidade. Com Tomás misteriosamente designado para outros deveres e um guarda de segurança menos observador vigiando-a, ela deslizou para o solário. Coração acelerado, verificou a coleção de vasos decorativos até encontrar o verde, que a senhora Inês havia mencionado. Dentro, enterrado sob flores secas, estava um pequeno celular descartável. Rafaela o guardou no bolso e retornou à sua suíte, escondendo o telefone em suas botas de inverno raramente usadas. Naquela noite, esperou até que a respiração de Nathaniel se aprofundasse no sono, antes de escorregar para o banheiro com o chuveiro ligado. Ela discou o único número programado no telefone. Você está viva. A voz de Lívia Campos respondeu imediatamente. Estávamos ficando preocupados. Não tenho muito tempo, Rafaela sussurrou. Nathaniel está planejando me prender em sua ilha depois que o contrato terminar. Sabemos, respondeu Lívia. Estamos construindo um caso contra ele há anos. As evidências de Elisa são a peça que falta. O pendrive, murmurou Rafaela. Ainda está escondido na ala leste, mas não consigo mais acessá-lo. Precisamos daquele drive, Rafaela. Ele contém mais que apenas a fraude farmacêutica. Registros financeiros, contas no exterior, evidências de suborno. O suficiente para colocar Nathaniel na prisão por décadas. Rafaela fechou os olhos. Se eu ajudar você e minha mãe, o tratamento dela... Já providenciado, Lívia interrompeu. O senador Martins está preparado para garantir cuidados contínuos através de um fundo médico especial, sem compromissos anexados. Por que um senador me ajudaria? Porque as empresas Braga subornaram funcionários do governo para acelerar aprovações de medicamentos. Martins quer limpar a casa antes que o escândalo estoure. A voz de Lívia tornou-se urgente. Precisamos agir rapidamente. Nossas fontes dizem que Nathaniel está acelerando seus planos. A propriedade na ilha foi preparada. Pessoal de segurança contratado. Medo percorreu Rafaela. O que você precisa que eu faça? Pegue o pendrive. Cuidaremos do resto. Há um gala beneficente no Hotel Copacabana Palace nesta sexta-feira. Nathaniel sempre comparece. Nosso pessoal criará uma distração. Essa é sua janela para acessar a ala leste. Rafaela concordou, memorizando os detalhes antes de destruir o telefone. Ao voltar para a cama, Nathaniel se mexeu. Tudo bem? Ele murmurou, olhos ainda fechados. Só precisava de água. Rafaela sussurrou, seu coração trovejando tão alto que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Os 3 dias seguintes passaram com uma lentidão excruciante. Rafaela desempenhou seu papel impecavelmente, a esposa devotada, a beneficiária grata da generosidade de Nathaniel. Ela participou de reuniões beneficentes, aprovou subsídios da fundação, selecionou vinhos para o retiro em Angra, tudo enquanto contava as horas até a gala de sexta-feira. Na quinta-feira à noite, Nathaniel a surpreendeu com um presente, um colar de diamantes que combinava com o de Elisa, na fotografia que Rafaela havia visto. Para a gala de amanhã, ele disse, prendendo-o em volta de seu pescoço, seus dedos demorando-se em sua pele. Você merece coisas bonitas, Rafaela.
Ela encontrou seus olhos no espelho. Obrigada. É requintado. Você excedeu todas as expectativas, continuou Nathaniel, suas mãos repousando nos ombros dela. Tão diferente das outras. Leal, discreta, tenho considerado uma extensão do nosso acordo. O sangue de Rafaela gelou. Extensão? Mais 1 ano, ele esclareceu. Mesmos termos, compensação dobrada. Os cuidados com sua mãe continuariam, é claro. Mais 1 ano de prisão. Mais 1 ano de vigilância e controle. Estou lisonjeada, ela conseguiu dizer. Posso pensar sobre isso? Os dedos de Nathaniel apertaram ligeiramente seus ombros. Claro, temos tempo para discutir detalhes. Ele beijou o topo de sua cabeça em um gesto de posse em vez de afeição. Depois de Angra. Na noite seguinte, Rafaela desceu a grande escadaria da mansão em um vestido azul meia-noite, diamantes em sua garganta. Nathaniel aguardava abaixo, elegante em seu smoking, observando-a com aquela familiar mistura de apreciação e avaliação. Esta noite determinaria tudo. Sua liberdade, o futuro de sua mãe, talvez até mesmo justiça para Elisa e Catarina. O salão de festas do Copacabana Palace cintilava com a elite paulistana. Rafaela sorria e encantava, interpretando a esposa corporativa. Perfeita, enquanto sua mente corria com planos de contingência. Lívia havia prometido uma distração exatamente às 21h30. Rafaela teria talvez 15 minutos para retornar à mansão, recuperar o pendrive do quarto de Elisa e encontrar-se com o contato de Lívia no jardim. Às 21h25, Rafaela pediu licença para ir ao toalete. Nathaniel, imerso em conversa com o prefeito, assentiu distraidamente. No banheiro de mármore, Rafaela verificou sua aparência uma última vez, preparando-se para o que viria a seguir. Às 21h30, alarmes soaram por todo o hotel. Agentes de segurança correram para a entrada principal, onde, de acordo com o plano de Lívia, um pequeno incêndio havia sido provocado na cozinha. Na confusão resultante, Rafaela escapou por uma saída lateral onde Tomás, cuja lealdade ela agora compreendia, esperava com o carro. Você tem 15 minutos, ele disse, quebrando todos os protocolos de segurança. Nem 1 segundo. A mais. A viagem até a mansão levou 7 preciosos minutos. Rafaela tirou os sapatos de salto enquanto corria para dentro, usando o código mestre que a senhora Inês havia incluído em seu bilhete para acessar a ala leste. A porta com maçaneta prateada estava trancada, mas o truque do cartão de crédito funcionou mais uma vez. O quarto de Elisa permanecia inalterado, congelado no tempo. Rafaela foi diretamente à estante, puxando o exemplar de Cosmos. Suas mãos tremiam enquanto extraía o pendrive azul de seu esconderijo. Ao se virar para sair, ela vislumbrou a foto emoldurada de Nathaniel e Elisa. Por impulso, pegou-a também. Evidência do padrão de Nathaniel, sua obsessão. A mansão estava estranhamente silenciosa, enquanto ela se dirigia de volta ao jardim. De acordo com o plano, o contato de Lívia estaria esperando pelo banco de pedra perto das roseiras, o mesmo lugar onde Rafaela havia se encontrado com a senhora Inês meses atrás. Ao se aproximar das portas do jardim, uma voz a congelou no lugar. Indo a algum lugar, senhora Braga? Nathaniel saiu das sombras, sua expressão perigosamente calma. Atrás dele estavam Emily Moreira, a assistente que se parecia com Elisa, e 2 seguranças. A mente de Rafaela acelerou. Como ele sabia? A gala, a distração, deveria ter funcionado perfeitamente. Você geralmente é mais cuidadosa, disse Nathaniel conversacionalmente, movendo-se em sua direção. Mas esta noite você verificou seu relógio 17 vezes em 50 minutos. Chamou atenção para si mesma. A realização surgiu. Você sabia, o tempo todo. Você realmente achou que eu não teria Lívia Campos investigada após seu encontro no apartamento? Que eu não reconheceria as lealdades divididas de Tomás? Nathaniel balançou a cabeça. Construiu um império antecipando traições, Rafaela. A sua foi decepcionante, mas não surpreendente. Rafaela apertou o pendrive firmemente. Você não construiu um império. Você herdou um,
e o manteve através de fraude e manipulação, assim como manipulou a mim e Catarina e Elisa antes de mim. Ao nome de Elisa, algo tremulou nos olhos de Nataniel. Elisa me traiu, assim como você está me traindo agora. Ela tentou te proteger, Rafaela rebateu, de um escândalo que teria destruído sua empresa e reputação. Ela te amava apesar de tudo, e você a aprisionou por isso. Eu a protegi, Nataniel insistiu, seu controle escorregando. Dela mesma, de seu idealismo ingênuo. O mundo não recompensa princípios, Rafaela. Recompensa poder e controle. É isso que você dirá a si mesmo quando me prender em sua ilha, que está me protegendo? A expressão de Nataniel endureceu. Você tem falado com Lívia Campos, acreditando em suas mentiras. Vi o diário de Elisa, Rafaela rebateu. Li suas palavras, sei o que aconteceu com Catarina Werneck. Sei o que você está planejando para mim após o término do nosso contrato. Por um momento, surpresa genuína cruzou o rosto de Nataniel. Então sua expressão suavizou de volta ao controle calculado. Me dê o pendrive, Rafaela, agora, ou o tratamento da sua mãe termina esta noite. A ameaça pairou entre eles, brutal em sua simplicidade. Tudo que Rafaela havia suportado, a vigilância, o controle, a perda de identidade, tinha sido pelo bem de sua mãe. Poderia sacrificar isso agora mesmo por justiça? Você acha que é a primeira a enfrentar esta escolha? Nataniel perguntou suavemente, estendendo sua mão. Catarina escolheu o tratamento de seu pai em vez de sua liberdade. Elisa escolheu fugir e veja o que isso custou a ela. Sua carreira, sua identidade, toda sua vida. Algo em suas palavras desencadeou uma percepção. Você tem rastreado Elisa o tempo todo. Você sabe onde ela está. Um sorriso frio. Eu protejo o que é meu, Rafaela. Sempre. Naquele momento, a extensão completa da patologia de Nataniel se cristalizou. Ele não via mulheres como pessoas, mas como posses, para serem adquiridas, controladas e contidas. Se ela se rendesse agora, nunca seria livre. Nem sua mãe, perpetuamente monitorada em um apartamento de luxo, nem Elisa, para sempre olhando por cima do ombro. Escolha sabiamente, Nataniel instou, sua mão ainda estendida. Sua mãe precisa de apenas mais 6 meses de tratamento para alcançar recuperação completa. Rafaela olhou para o pendrive, depois para a mão estendida de Nataniel. A escolha parecia impossível. A saúde de sua mãe ou justiça para as vítimas de Nataniel, passadas, presentes e futuras. Mas então, ela pensou na entrada final do diário de Elisa. Eu ainda o amo. Deus me ajude, mas não posso mais viver nesta prisão. Elisa havia escolhido a liberdade, por mais terrível que fosse o custo. Rafaela poderia fazer menos. Eu escolho ambos, disse Rafaela firmemente, erguendo o queixo. A saúde da minha mãe e sua responsabilização. A expressão de Nataniel escureceu. Impossível, me dê o drive ou o quê? Uma nova voz interrompeu da porta. Mais ameaças, Nataniel? Mais manipulação? Todos se viraram para ver Denise Rodrigues, procuradora-geral do Estado, parada na porta ladeada por agentes federais. Atrás deles estava Lívia Campos, gravando tudo em seu telefone. Timing perfeito, disse Lívia, acenando para Rafaela. Captamos tudo em vídeo. As ameaças, a admissão de rastreamento de Elisa, tudo. O rosto de Nataniel se contorceu de raiva. Esta é uma residência privada. Vocês não têm autoridade. Temos um mandado federal, Rodrigues interrompeu, baseado em evidências fornecidas por sua ex-governanta, seu motorista e outros. O testemunho foi suficientemente convincente para um juiz aprovar vigilância eletrônica. Ela gesticulou para o teto onde Rafaela agora percebia as câmeras de segurança usuais haviam sido suplementadas ou substituídas. Estamos observando e ouvindo há semanas, Sr. Braga. Enquanto agentes federais se moviam para deter Nataniel, Rafaela avançou, colocando o pendrive na mão de Rodrigues. Isso contém evidências de fraude farmacêutica, ela disse, e possivelmente muito mais. Elisa Duarte o compilou há 3 anos antes de desaparecer. Rodrigues assentiu. Senhorita Duarte já está a caminho de São Paulo para prestar depoimento.
Você prometeu proteger o tratamento da minha mãe, Rafaela disse a Lívia. Já providenciado, a jornalista confirmou. Senador Martins oficializou esta manhã. Cobertura total, melhores médicos, sem compromissos. Sua mãe ficará bem. Rafaela. Enquanto os agentes levavam Nathaniel embora, ele fixou os olhos em Rafaela uma última vez. Eu dei tudo a você, ele disse amargamente. Segurança, luxo, propósito. Salvei a vida da sua mãe. Não, Rafaela respondeu firmemente. Você tentou comprar minha vida em troca da dela, mas nenhuma de nós estava à venda. Não realmente. Mais tarde naquela noite, enquanto agentes federais vasculhavam a mansão coletando evidências, Rafaela sentou-se no jardim, observando o luar sobre as rosas. O colar de diamantes. O colar de diamantes de Elisa jazia ao seu lado no banco. Ela o devolveria à sua legítima proprietária em breve. Lívia sentou-se ao seu lado. O que você fará agora? Rafaela considerou a pergunta. Por meses, ela existiu na realidade cuidadosamente construída de Nathaniel. Agora aquela prisão havia desmoronado, deixando-a livre, mas incerta. Primeiro, vou garantir que os cuidados da minha mãe continuem sem interrupção. Então, ela respirou fundo. Quero conhecer Elisa e Catarina, ajudá-las se puder. E depois disso, Rafaela olhou para as estrelas, sentindo-se verdadeiramente aliviada pela primeira vez em meses. Vou escolher meu próprio caminho, escrever minha própria história. Os promotores precisarão do seu testemunho, Lívia advertiu. Não será fácil. Nathaniel tem amigos poderosos, advogados caros. Não tenho mais medo, disse Rafaela quietamente. Encontrei algo mais forte que o medo naquela mansão. O que seria? Rafaela sorriu. Um sorriso genuíno que atingiu seus olhos. A coragem de escolher a mim mesma, de transformar em vez de escapar. Quando a aurora rompeu sobre São Paulo na manhã seguinte, Rafaela estava ao lado da cama de sua mãe, no Jardim Esperança, tendo finalmente contado tudo a ela. O contrato, a manipulação de Nathaniel, a investigação e sua prisão. Margarida a ouviu sem interrupção, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu teria recusado o tratamento se soubesse, ela sussurrou, apertando a mão de Rafaela. Nenhuma mãe quer que seu filho se sacrifique. Não foi só por você, Rafaela admitiu. Foi por mim também, eu não podia te perder. Ela apertou a mão de sua mãe. Mas acabou agora. Ambas estamos livres e temos um futuro juntas. Uma semana depois, Rafaela sentou-se diante de Elisa Duarte em um local seguro fora de São Paulo. A brilhante neurocientista agora tinha cabelos loiros, curtos, e usava óculos, mas seus olhos verdes permaneciam os mesmos da fotografia. Inteligentes, determinados e assombrados. Eu deveria ter me manifestado antes, disse Elisa, arrependimento pesado em sua voz. Talvez então você e Catarina não teriam passado por isso. Você fez o que pôde, Rafaela a tranquilizou. E agora juntas vamos garantir que Nathaniel nunca possa fazer isso com mais ninguém. Enquanto a primavera florescia em São Paulo, o caso Braga dominava as manchetes. O império de Nathaniel desmoronou à medida que as evidências se acumulavam. Fraude farmacêutica, suborno, intimidação de testemunhas, vigilância ilegal. O homem que havia controlado cada aspecto de seu mundo agora não controlava nada, nem mesmo sua própria liberdade. Margarida Bezerra mudou-se para um confortável apartamento perto de sua filha, sua saúde melhorando a cada dia. Rafaela encontrou trabalho em uma fundação legítima, apoiando vítimas de abuso psicológico. E lentamente, dia após dia, ela recuperou a si mesma, sua identidade, sua autonomia, seu futuro. No aniversário da assinatura do contrato de Nathaniel, Rafaela sentou-se em um tribunal assistindo, enquanto ele era sentenciado a 20 anos de prisão federal. Ao seu lado estavam Catarina, Elisa, Senhora Inês, Tomás e Lívia. Uma coalizão de sobreviventes e aliados que haviam derrubado um predador. Enquanto Nathaniel era levado algemado, ele olhou para trás uma última vez para as mulheres que havia tentado possuir. Mas elas não eram mais suas vítimas. Eram testemunhas, sobreviventes, agentes de mudança. Fora do tribunal,
Repórteres as cercaram para declarações. Lívia avançou primeiro, depois Elisa e Catarina. Rafaela as observou, falando sua verdade com orgulho e solidariedade. Um repórter pressionou através da multidão em sua direção. Senhora Braga, meu nome é Rafaela Bezerra. Ela corrigiu firmemente. E não sou propriedade de ninguém. Não mais. Ela havia escolhido não fugir, mas transformar. Não apenas sua própria vida, mas o sistema que havia protegido homens como Nathaniel Braga. Não era suficiente escapar da gaiola quando outros permaneciam aprisionados. Verdadeira liberdade significava desmantelar a própria gaiola, para que ninguém mais sofresse como elas sofreram. Enquanto Rafaela avançava para contar sua história, ela sabia com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. A mais difícil, a corajosa, aquela que finalmente quebraria o ciclo de silêncio. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Rafaela de prisioneira a poder tenha comovido vocês tão profundamente quanto nos comoveu. Para continuar explorando histórias de transformação e coragem, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontre-a clicando à sua esquerda. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se em nosso canal e dê um polegar para cima neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e a força do espírito